estabelecimento de um núcleo colonial em Nova Friburgo tem início quando Dom João VI aceita a proposta do Cantão de Fribourg da Confederação Helvética para acolher imigrantes suíços. Os colonos chegaram ao Brasil a partir de 1819, sendo encaminhados para a fazenda do Morro Queimado, no município de Cantagalo. Foi decidido estabelecer uma colônia de povoamento nesta fazenda, recebendo os colonos glebas de terra para se dedicarem ao plantio de alimentos. Esta fazenda, juntamente com outras sesmarias, se desmembra de Cantagalo e formam, em 3 de janeiro de 1820, o município de Nova Friburgo. O nome é em homenagem ao Cantão de Fribourg, de onde vieram muitos suíços. No entanto, o que fazia a fortuna dos agricultores na ocasião era o cultivo do café. Atraídos pelas terras quentes de Cantagalo, próprias para o plantio deste produto, inúmeros colonos se dirigem a este município e algumas famílias suíças enriqueceram. Os que permaneceram em Nova Friburgo se dedicaram às culturas de milho, feijão, mandioca e fabrico de toucinho. Entrevistei Marcel Schwey, que vai falar sobre os institutos criados para estabelecer uma cooperação cultural entre a Suíça e o município de Nova Friburgo. Marcel, bem, eu gostaria de começar perguntando sobre a história da fundação do Instituto Nova Friburgo, né? Segundo a informação que eu tenho, isso aqui foi inaugurado em 1978, mas a fundação do Instituto foi em 77. E esse Instituto Nova Friburgo, ele abriga a Associação Nova Friburgo Fribourg, com sede em Nova Friburgo, e a Associação Fribourg Nova Friburgo, com sede no Cantão de Fribourg, na Suíça. É isso mesmo? Sim. Pode dizer assim para ter perfeitamente. O Instituto, ele sobre a associação e toda essa empresa, né, que temos a queijaria, a loja, o restaurante, o museu, a praça embaixo, as lojas e também a Casa do Artesanato. Isso é tudo o Instituto. Uhum. A associação é mais para os associados, para fazer evento, para fazer, por exemplo, a festa do 1º de agosto, que é a festa suíça, ou viagem para a Suíça. Isso é mais a associação. O Instituto, ele sobretudo. Mas a associação na Suíça não faz parte do Instituto. Ela é parceria do Instituto, porque muitas coisas foi financiado pela Associação Fribourg-Nova Fribourg e o governo de Fribourg. Uhum. Quando vocês se instalaram aqui, inaugurou aqui, foi em 78. O Instituto foi criado em 77 e aqui foi instalado em 78. Na verdade, ele não seria aqui, né, Marcel? Ele seria no galpão anexo ao GPH lá no Cônego, né? O projeto inicial era esse. Sim, né? É isso que eu entendi. Agora, eu não conheço toda a história, devo dizer, mas que eu entendi, eles viram aqui, principalmente porque os fazendeiros, eles começaram a ter aqui. Na cidade, você não tem fazendeiro, não tem vaca, não tem cabra, tem nada. Uhum. Aí eles botei a queijaria aqui, para que os fazendeiros são perto da queijaria. É claro, se essa queijaria seria no Cônego, o lucro seria melhor, porque a gente não vai fazer, é triste, mas é assim, 25 quilômetros para pegar um pedaço de queijo aqui. Entendi. Isso hoje é muito mais para turistas que passam aqui. Mas acontece que o Instituto foi criado para se criar uma queijaria escola, né? E precisaria de leite. Você imagina, no centro do Cônego, caminhões sendo descarregado leite, aquilo ali não tem... É bem complicado, né? Muito mais complicado. Friburgo, ali não é lugar de uma indústria, né? Não. Não seria o local ideal, né? E também nessa época, agora são quase 50 anos, vou fazer 50 anos, não tive esse movimento com os caminhões de leite, tudo. Nós, na Suíça, temos, no Cantão de Fribourg, temos caminhões grandões que vão diretamente nas leteiras para pegar o leite, para ir na indústria Cremo, que é a maior indústria do Cantão de Fribourg.
lá que faz queijo, que faz manteiga, iogurte, tudo, entende? Aqui, essa região não foi principalmente uma região de queijo. Foi uma ideia da Suíça de fazer uma escola de queijeiro aqui para uma inovação. O que o suíço tem de melhor, essa expertise do queijo, né? Exato. Antes disso, Marcelo, só um esclarecimento. Essa associação Nova Friburgo, Nova Friburgo, ela era inicialmente para descendentes de suíços do cantão de Fribourg, não era isso? Exato. O projeto inicial. Exato. Lá na Suíça temos essa associação Fribourg-Nova Friburgo, que hoje deve ter 200 membros. Ela foi criada em 1977. Depois da viagem, a primeira viagem foi em 1977, que os suíços vieram aqui. Ah, tá. Quando eles voltam para a Suíça, fui decidir, vamos criar uma associação. E depois essa associação, essa daqui foi fundada em, acho que 1979, 2 anos depois. Entendi. Aí a Associação Fribourg-Nova Friburgo, principalmente, são sócios de descendentes dos suíços friburguenses que foram por aqui. Porque até os anos 2006, 2010, temos também uma associação de Jura, entende? Onde foi gente que mora perto do Jura, porque tiver também 400 descendentes do Jura que foram aqui então nessa associação. Exatamente. Do Jura, exato. com essa ligação com Nova Friburgo. Exato. Isso eu não sabia. Só que essa associação acabou. Tá. Não tive muito mais interesse, aí deixou. Tem muitos membros que estavam lá no Jura, que foram depois membros na Associação de Fribourg-Nova Friburgo. Hoje está aberto para todos os cantões, né? Vamos dizer Podemos assim. dizer. Mas tem outros cantões, como Lucerna, como Soleure, como Le Valais, como o Canton de Vaud. Eles não têm associação, porque se perde um pouquinho. E não tive muita gente que saiu. Por exemplo, Geneve, pequeno cantão, 3 imigrantes. Muito pouco, né? Aí você não vai criar uma associação com isso. Fribourg estava 830 imigrantes. E no Jura, 400. Aí são os dois que tiveram essa associação. Agora, o que eu acho mais interessante do Instituto foi a ideia da criação da queijaria escola, a formação de queijeiros. Exato. Que eu acho, não tenho certeza, que o Brasil não tem, não tinha até então, tá certo? E como é que foi essa questão? Me parece que vocês mandaram 2 queijeiros suíços para Nova Friburgo. Exato. Quem foram esses queijeiros? Aí, o primeiro queijeiro foi o Otmar Remy. Toda a gente falou dele Thomas, não sei porquê. Otmar Thomas. Otmar Remy. Thomas Remy. Ele fiquei aqui 2 anos, a partir de 1979, a criação da queijaria, até acho que 1981, 82. Ele formou o André Guedes, primeiro queijeiro aqui no Brasil. Ah, entendi. Qual o número de alunos dessa turma dele? Você sabe dizer?
essa turma do Remy, Sim. além do André Guedes, Sim. quantos alunos tinham também? E eles começaram a fabricar queijo, e depois, acho que um ano depois, eles começaram a formar queijeiro. Mas eu entendi que eles formam até 12 queijeiros. 12 queijeiros, 12. essa turma do André. Uhum. Ah, tá certo. Mas depois do Thomas Remy teve a família aqui. Tem uma mulher que estava lá, ele morava lá em Campo de Coelho, com 3 crianças que nasceu aqui. Ah, é? Ele voltou para a Suíça, porque o contrato foi marcado 2 anos. Aham. Depois vem outro suíço, o Bernard, como se chama já? Bernard, sobrenome. Depois a gente resgata. Pode ser. Eu tenho uma No momento eu não tenho o entrevista. nome. Eu tenho uma entrevista com você anterior que você falou. Mas esse Bernard, ele só ficou, acho que 1 ano. Um ano. Ele voltou para a Suíça e depois foi o André, que foi o André queijeiro. se destacou, muito. na turma, né? Vamos dizer assim, o André Guedes se destacou. Aí ele foi mandado para a Suíça. Ele foi lá também para estudar lá na École de Grangeneuve, se chama Escola de Grangeneuve, onde lá no canton de Fribourg a maior parte dos queijeiros são formados. Escola de Grangeneuve. Certo. É uma escola perto de Fribourg. Aí o Márcio Folli foi o primeiro que foi lá. Lembra do Márcio Folli? Uhum. Ele passou lá também, acho que 2 anos, mas depois ele se formou como veterinário. Ele foi para Saint-Aubin, mas ele estudou com certeza 6, 8 anos na Suíça. Então, Marcel, o André Guedes retorna ao Brasil, ao Novo Friburgo, e ele deveria, então, dar continuidade a essa queijaria escola, formando novos queijeiros? Exato. A ideia era essa. Exato. E funcionou isso? Funcionou, mas eu não posso... Na minha época, quando eu começou aqui como presidente do Instituto, foi em 2003, depois do senhor Schumacher. Qual foi esse período da sua gestão? Também de controlar todo o Instituto. Eu tive, como se chama, você lembra do René Peguetta? René Peguetta, o diretor da Stan. Ah, tá. Um pequeno. Ele teve o título do superintendente aqui. Ele que motivou tudo. Eu fui o presidente do Instituto para controlar. Exatamente, muito bem comigo. Qual período você foi? 10 anos. 10 anos. Eu fiz 10 anos até 2013. À tout à l'heure. À la prochaine. On va se revoir. Ici, en Suisse. Nous, au Brésil, nous disons adeus. Adieu, vous disiez adeus. Nous sommes sûrs. Foi graças ao livro do historiador suíço Martin Nicolin, A Gênese de Nova Friburgo, que tem início a parceria entre os representantes de alguns cantões da Suíça e o governo de Nova Friburgo. Por isto, o seu livro e o famoso paletó de listras que ele usava com frequência ficam depositados no Museu do Colonizador. O início deste intercâmbio foi por iniciativa de Ariosto Bento de Melo. A partir de então, os descendentes dos colonos suíços residentes em Nova Friburgo começaram a se articular, criando associações das famílias, participação em intercâmbio
E viagens à Suíça? Uma das grandes realizações do Instituto Fribourg Nova Friburgo é o complexo localizado em Conquista, no distrito do Campo do Coelho. O local abriga a Casa Suíça, a Queijaria Escola, o Museu do Colonizador e possui uma belíssima área externa que serve de lazer para quem visita o local. Mas então, infelizmente, né, Marcel, a escola não deu certo, né? Bom, para mim... Ela chegou a funcionar há quanto tempo, assim? Eu não posso dizer exato. Exato, Não. Você sabe, na região, não precisa muito queijeiro. Porque o estado do Rio é não um estado de queijo. É mais Minas Gerais. Você sabe, eu já percebi, os brasileiros, eles gostam do queijo branco, principalmente. O queijo que nós fazemos na Suíça é mais queijo delicatesse. Da gente que gosta, esse queijo é um pouquinho mais salgado. Mas o brasileiro, ele é muito mais doce. Uhum. Carne e chocolate. Entendi. Então fala um pouquinho desse queijo suíço. No cantão de Fribourg, Sim. A gente tem o Gruyère, mas a gente nunca vai fazer o Gruyère, porque tem toda uma... O leite da Suíça não é o leite do Brasil, né? Então faria um tipo Gruyère. Exatamente. Né? E o Vacheron, né? Vacherin. É outro tipo. Aí, o cantão de Fribourg. Exatamente. O Gruyère hoje são agora quase 10 anos. O Gruyère, a marca Gruyère é protegida. Protegida, é. Você não não pode fazer. A França, eles não podem fazer Gruyère. Uhum. Eles só podem fazer tipo Gruyère. Né? É uma marca que está fechada. Né? Ah. É aí que você não tem as ervas das Suíças. Sim. E você não tem as mesmas raças de vaca. Uma vaca na Suíça, ela dá 40 litros de leite. Agora tem também aqui no Brasil, eu sei. São cruzamento com holandês, que dá muito leite. Uhum. Só que lá na Suíça, nossa região de Fribourg é conhecido para ter na grama muitas pequenas flores. Sim. É porque o chocolate vem da mesma região. Chocolate em Bro e o Gruyère, lá em Molaison, Bulle, etc., é o melhor queijo. Quer dizer, a Suíça ela tem todo um tipo de vaca diferente e também uma alimentação diferente da vaca, um pasto diferente. Voilà. E isso traz um diferencial no sabor, né? Mas você tem queijo também, de chocolate. Temos também muitas outras produções de queijo. Por exemplo, se você vai na região de Lucerna, Berna, Lucerna, eles fazem o Emmental. São queijo de quase 100 quilos. Né? São maior, com muito buraco dentro. Sim. O Gruyère não tem buraco. O Vacherin não tem buraco. Certo. Então, vocês tentaram, na queijaria aqui, fazer uma adaptação, né? Você falou que o brasileiro prefere um determinado tipo de queijo, né? Ou prefere não, é o que tem, né? Porque muitas vezes é o que temos, né? Mas poderia diversificar, isso é uma coisa que a gente vai educando, né? Nosso paladar, né? Mas, infelizmente, a queijaria não foi adiante, né, Marcel? A queijaria foi arrendada, né? E hoje a gente dá continuidade a esse processo também de fabricação de queijo. Inclusive, tem o queijo com o nome da montanha principal do cantão, que é o Molaison. Que é o Molaison, cantão de Fribourg, assim. 2.002 metros. No caso, o Marcel, o Instituto, o carro-chefe dele ia ser só a queijaria escola? Ou teria outras atividades assim para esse intercâmbio cultural? O Instituto, ele é responsável para todos os prédios. Por exemplo, esse restaurante, a queijaria, tem um gerente. O Instituto fez um contrato com um gerente. Lá temos o museu, que agora não funciona só final de semana. Esse museu é diretamente ligado no Instituto. Os galpões, temos 3 galpões lá em frente, mais o galpão do artesanato, isso é alugado, dá lucro. Né? Isso tudo faz parte do Instituto. Parte do Instituto.
falar um pouquinho se chama de museu, mas é um centro de memória, né? Exatamente, é um memorial. É um memorial. La mémoire. E ali, o acervo ali, ele não é autêntico dos colonos suíços. Vocês trouxeram da Suíça, por exemplo, sapatos, utensílios de trabalho, tudo da Suíça, da mesma época, né? Da região de Fribourg. Da região de Fribourg, para a pessoa ter uma noção de como era um lavrador suíço, ou então um queijeiro, né? Porque no cantão de Fribourg você não tinha muita lavoura, né? Não. É mais a produção de queijo mesmo, né? Aí esse memorial foi criado um casal que vem diretamente de Fribourg. Eles trabalharam 2 anos aqui. Já viram para ver o local, para já ver o que podemos levar. Eles levam depois 1 ou 2 containers de material. E lá está criado na entrada já uma cama, como as camas foram na Suíça na época, em 1810, 20. Né? É muito interessante porque, se você vai ver lá, a cama é já mais pequena. A cama é 1,70 m, porque a gente estava mais pequeno na época. E você vai ver, não tem cama para criança. Mas se você abrir o armário, tem 3, 4, onde eles botam as crianças para dormir. As crianças dormiam dentro do armário, a porta aberta, perto do pai e mãe. Foi assim, eu não sabia. Eu já visitei ali. Quer dizer, isso é uma maneira também, ali você tem, ali também nesse memorial, você tem a vinda do Martin Nicolas, como é que foi a recepção dele, e algumas fotos desse intercâmbio. Agora, Marcel, vamos falar dos objetos que estão aqui na mesa. Você trouxe essa caneca aqui. Fala um pouquinho sobre a história dessa caneca. Aí essa é uma caneca da nossa cervejaria da Suíça e Fribourg, que se chama Cardinal. É o Cardinal que fez isso. E você vai ver aqui são marcados 500 anos do cantão de Fribourg. Foi isso, 500 anos. O cantão de Fribourg foi criado em 1481. Aí, em 1981, foi 500 anos. E lá, o cantão de Fribourg, que tivemos já contato com Nova Friburgo, convidou 350 pessoas de Nova Friburgo, a campesina, muita gente. E fui, porque você sabe, lá na época, quando os imigrantes saíram da Suíça, eles deviam assinar que eles não vão retornar para a Suíça. O governo deu a cada um dinheiro, eles assinou le voyage sans retour, a viagem sem retorno. Certo. E essa viagem, em 1981, foi a viagem do não retorno, retorno. Sim, tem que voltar, né? Le retour de sans retour. Então, quando vocês fizeram os 500 anos, vocês patrocinaram a vinda de descendentes. Foi exatamente a primeira vez que os brasileiros foram lá para... Estava ele lá, e foi uma partida, festa. Né? Eles vieram do navio também, o navio, no lago. Lá estava presente também. Então, nós temos um corpo, uma associação que se chama Les Mousquetaires, perto disso. Estava lá com os fuzis e tirou quando a chegada dos brasileiros chegou, todos tirou, pum, pum, um pouquinho como aqui que você faz quando tem festa. Saudação, né? E toda a gente saiu lá com os nomes, Folie, Genielu, Daflon, tudo. Você tem até um livro aqui que a gente vai mostrar sobre essa visita, né? Isso foi a primeira viagem dos suíços aqui, 1977. Não, então primeira vez que os suíços vieram de novo. Mas de qualquer forma foi um evento, né? Agora, o Marcel, foi graças a essa ida desses descendentes de colonos suíços à Suíça que te chamou a atenção sobre essa história dessa colonização, né? Exatamente. Você já me falou isso antes. Exatamente. Depois dessa primeira viagem, fui no jornal de Fribourg, se chama La Liberté. Tem esse mesmo jornal hoje. Eu leio nesse jornal
que vai ter essa viagem em 1977. E essa história eu já entendi, porque tem já livro. O livro do Martin Nicolas, esse livro, é não o primeiro livro. A Gênese de Nova Friburgo. Exatamente. Tem já livro que foi escrito de uma pessoa que se chama Decibur, nos anos 1950. A história estava já conhecida na Suíça. Sim. Aí eu me apaixonei para isso. Quando eu sabia como é que essa gente pobre, que teve fome, fiz 4 meses para chegar no Brasil. A minha ideia foi sempre, um dia eu vou lá, vou ver. Não podemos deixar de citar o livro do Henrique Bon, também, que é um livro que traz aqui... É muito interessante isso, porque tem tudo dentro. Você pode saber toda a história dos seus ancestrais aqui, né, que migraram para Nova Friburgo entre 1819 e 1820, né, foram chegando aqui aos poucos. Aqui você vai encontrar todas as famílias. Sim, todo mundo. Família, quem chegou, quem morreu, está tudo marcado, muito bem feito. Entrevistei Marco Aurélio Grilo, que produz diversos queijos do tipo suíço na queijaria do Instituto Fribourg, Nova Friburgo. Marco Aurélio, da onde vêm os seus fornecedores de leite de vaca e de cabra? Na realidade, os fornecedores de leite de vaca, eles vêm das cidades circunvizinhas aqui de Nova Friburgo, que tem uma tradição já centenária de produção de leite, né? A grande maioria já foi vinculada a alguma cooperativa. Hoje nós permanecemos na região apenas com a cooperativa de Macuco e Itaocara. Então, são produtores dessa mesma micro-região. Sendo que, assim, como curiosidade, uma grande parte tem ascendência suíça, moradores dessas cidades aqui fronteiriças, né? Você poderia citar, assim, alguns desses sobrenomes suíços que você recolhe o leite? Sim, claro. Vermelinger, Monerá, Lac, Monerá e Gandorne, que é um dos produtores também, enfim. Tá certo. Agora, você tem aí um quadro em que você ilustra os tipos de queijo que você produz e a região da onde vêm esses queijos. Qual é a sua linha de produto hoje de queijo de vaca? Bom, na qualidade aqui de representantes do Instituto Friburgo Nova Friburgo, né, como arrendatários, numa parceria com, obviamente, obrigações, deveres, né, com legado que foi construído através dessas instituições, a gente mantém a produção original. Então a gente produz os queijos de casca lavada, especialmente o Molaison, que só é produzido aqui na queijaria, né? Foi o primeiro queijo de casca lavada produzido no Brasil, né? A gente produz raclette, produz esbrins, produz gruyère, né? Produzimos o emmental também, foi produzido, parou de produzir, voltamos a produzir. Produzimos de semi-mole, né, o reblochon e o chevrotin, que é o seu congênere de leite de vaca. Enfim, produzimos, obviamente, frescal, Minas padrão, como queijos, obviamente, brasileiros, né? Mas também tinham, obviamente,
um compromisso, né, de produção aqui com a queijaria. Eu não sei se eu esqueci de algum, mas enfim, esses são os mais importantes. Aí a gente faz um fondue, que sem falsa modéstia, o fondue da queijaria suíça não é o fondue que nós criamos, na realidade a gente reproduz aquilo que já tinha sido criado, né? Procura fazer da melhor maneira, como é feito com esses queijos. Então é um fondue muito especial, assim, é muito apreciado. Tem gente que vem aqui apenas para comprar o fondue no inverno. E tem o feito com leite de cabra. Aí eu queria que você falasse, tem fornecedores de cabra aqui em Friburgo? A queijaria, quando ela foi pensada, né, ela tinha o propósito de desenvolver uma bacia leiteira de caprinos de leite aqui no entorno da queijaria. Ainda no entorno da queijaria você não tinha uma tradição de produção de leite de vaca. Aqui na rodovia, na Trás de Friburgo, aqui é muito acidentado, enfim. E de fato houve um movimento para a produção de leite, produtores se sentiram estimulados a produzir. A queijaria sempre pegou, né, leite de vaca, leite de cabra, perdão, e ficou uma bacia que agora, curiosamente, com um preço bastante atrativo, a gente está tendo uma retomada de interesse para esse fim. Surgiu um produtor na Rio Bahia, Sapucaia, um produtor argentino, que está produzindo quase 800 litros por dia, numa propriedade muito mecanizada e tal. Ele está começando a fabricar uma ração que provavelmente vai ser vendida para produtores de cabra, e isso talvez gere um incentivo adicional para essa bacia se revigorar. Então, aí sim, a cabra nasceu nessa região com alguma escala através da queijaria, que inclusive tem um evaporador de leite em pó e já chegou a fabricar leite em pó de cabra. Isso. Que a gente quer retomar, inclusive, agora. Mas, de qualquer forma, por enquanto, você ainda está comprando leite dos produtores de Friburgo. Sim, cabra. Tem uma bacia também em Leopoldina, em Minas, na Zona Mata. Se desenvolveu uma bacia que até fornece para o Capril Geneve, que, enfim, é um produtor de queijos francês aqui na rodovia, aqui na Telefri. Mas os nossos fornecedores são locais. Quantos tipos de queijo de cabra você tem? Então, a gente faz frescal de cabra, fazemos o moleson de cabra, fazemos o chevrotin. São basicamente esses 3 queijos. A gente podia fazer um boursin, mas que tem uma demanda também, mas assim, não era o que era produzido. A gente está avaliando se a gente vai fazer um feta e um boursin para completar a linha, que não estava no espectro dos queijos que nós, quando nós assumimos, né, eles não estavam sendo fabricados. um prazer poder receber o senhor Marcel aqui na queijaria, na qualidade de
atual representante, né, da operação do complexo do Instituto Friburgo Nova Friburgo, sendo um dos fundadores, né, e dos participantes iniciais aqui de todo esse empreendimento, enfim, que contou com muita dedicação, certamente, né, muito empenho, mas particularmente com uma visão de futuro para manter viva, né, a presença suíça em Nova Friburgo. Então, é um prazer muito grande. Prazer é meu também, porque eu trabalhei aqui como presidente do Instituto nos anos 2003 até 2013, eu não conheci você. Sim. Fui o André Guedes, antigamente, que estava lá, que trabalhei comigo e com o senhor Irene Pegueta. Sim. Mas é muito bom conhecer você, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer enorme, é uma responsabilidade muito grande, né, a gente poder continuar produzindo não só os queijos, né, que são bastante conhecidos, especialmente o Molaison, que é um queijo único, né, o primeiro queijo de casca lavada produzido no Brasil, mas também na chocolataria, né, uma parceria que a gente reativou com a Nestlé e que vem se mantendo presente, né, que esteve muito presente nos festivais de chocolate e com ampliação da variedade, né, dos produtos de chocolate aqui na queijaria, além das tortas também. Então, o nosso empenho é poder receber os turistas e os cidadãos aqui da região, do Rio de Janeiro, de fora, com a máxima atenção e, enfim, tentar minimamente replicar o cuidado, né, e a preocupação com que a cultura suíça tem em atender as pessoas. Para mim, esse complexo aqui, eu sempre falei, é o cartão de visita de Nova Friburgo. Sim. Isso devemos manter e continuar. Claro, é difícil, porque é um pouquinho longe da cidade, mas acho que se podemos fazer um pouquinho mais de publicidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos agências de viagem, também na Suíça, também abrir isso, que a gente conhece. Aí também gente que vem aqui, sim, porque sim. é tão lindo, merece. Sim, sim. Sem dúvida. A gente tem convicção de que a gente é subexplorado o potencial, não é? Aqui do complexo, a gente percebe claramente a surpresa positiva que as pessoas têm quando visitam o memorial, né? Que é super bem documentado, de quem de fato tem interesse em se aprofundar no conhecimento da colonização suíça em Nova Friburgo, gasta uma hora ali dentro, né? Lendo, refletindo, observando, e, enfim, isso não é uma coisa que nasce da noite para o dia, não é uma coisa que se faz com facilidade. Obviamente teve a participação de muitas pessoas envolvidas aqui com o Instituto ao longo desse período. Molaison tem bom gosto. Parece um pouquinho o tipo gruyère que temos lá na Sim. Suíça. Os semi-moles, né? A gente tem uma dificuldade um pouco maior de mantê-los próximos, né? Dos queijos europeus, né? Onde são fabricados, especialmente o brochão fabricado na Suíça e na França, porque é um queijo muito sensível no processo de maturação. A umidade tem que variar, a gente tem que fazer 5 lavagens com sal, então é um queijo de natureza artesanal, digamos assim, né? O chevrotin, de forma similar, né? Um queijo de cabra, mas o Molaison, de fato, é um queijo assim que é uma unanimidade, porque
Ele é um queijo que não é um queijo muito intenso, é um queijo que convive muito bem, não é, por diversos paladares. Então as pessoas que vêm aqui, inclusive de qualquer espectro social, a gente procura, né, explicar e presenciar ao máximo, e é uma unanimidade, sem dúvida. Vou experimentar esse. Tem um gosto de cabra. É bom. Na Suíça, temos também um queijo de cabra que se chama la tome de chèvre. A toma de cabra. Sim, sim. Não sei se você conhece. Não. É um queijo que se faz no verão. Agora no inverno não. Quando as cabras são nas pastas, né, em cima da montanha. Eu gosto muito. É um bom vinho com esse queijo, excelente. Mas parabéns, o queijo é muito bom. Obrigado.